seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Boa tarde, amados. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Como você bem já sabe, nós estamos em um mês de comemoração de 13 anos, de aniversário sob a gestão desse casal pastoral que nós amamos tanto, pastor Cláudio e Marcela. Eu tenho plena convicção no meu coração que se você está aqui, você faz parte dessa casa espiritual, você é grato, amém, por tudo que você tem vivido, daquilo que você tem recebido dessa casa espiritual. Eu tenho certeza no meu coração que você honra esse casal, senão você não estaria associado a essa visão. E nessa tarde eu creio que nós vamos colocar algumas coisas, eu creio que o Espírito Santo vai comunicar algumas coisas, vai fazer alguns ajustes. Sabe, queridos, eu sou muito grato por fazer parte dessa casa. Eu sou muito grato por congregar nessa igreja local. Eu sou muito grato pela vida desse casal. Eu não sei o que seria da minha vida sem esse casal. É óbvio, nós aqui não vamos adorar a homens, amém? Nós adoramos a Deus. Mas a Bíblia fala sobre nós honrarmos a vida daqueles que exercem liderança sobre a nossa vida, aqueles que têm paternidade espiritual sobre as nossas vidas. E eu, de fato, sou suspeito para falar, porque sou muito grato. A pessoa quem eu me tornei, a pessoa que Cristo forjou em mim, diz muito a respeito sobre a fidelidade desse casal, amém? Eles foram um canal de Deus para abençoar a minha vida, como eu creio que que eles são, para abençoar a vida de muitos de nós. E para nós celebrarmos isso, para nós falarmos sobre honra e gratidão, o que mais poderíamos fazer, além do que nós poderíamos ir, senão de adorar ao Senhor, de nos rendermos à sua palavra, de procurarmos fazer a vontade do Senhor. Eu sempre, quando converso com algumas pessoas e falo acerca das experiências que eu tive, por exemplo, aqui com o pastor Cláudio, eu já estou nessa igreja desde o início, na verdade cheguei um pouco antes deles assumirem a liderança dessa igreja, e eu sempre falo sobre as experiências, de estar debaixo, da liderança, da autoridade do pastor Cláudio e da Marcela. Uma das coisas que mais me impressiona é a forma como eles colocam o coração deles no reino de Deus. Sabe, existem coisas que nós vemos de maneira geral, seja no mundo, seja às vezes até mesmo dentro da igreja. E eu tenho muita alegria por perceber que nós temos um casal que de fato tem um coração no reino. Um casal que treina pessoas, não para ter pessoas aqui para poder usar essas pessoas, para lançá-las, mas sim para lançá-las no seu propósito. Se você tiver a oportunidade de estar próximo, você vai ver, você vai ouvir coisas do tipo, eu não quero que você esteja trabalhando ou envolvido com essa igreja local como alguém que carrega uma bola de ferro. Eu quero que você esteja no centro da vontade de Deus para a sua vida. Quando você começa a se associar, começa a servir, começa a ser treinado e edificado, você não é treinado e edificado para o pastor ter alguém aqui para produzir um bom efeito para a igreja. Isso é só uma consequência. Você é treinado para cumprir o seu propósito. Nós temos um casal que está à frente dessa igreja que se alegra, ainda que o seu propósito seja não ficar aqui dentro dessa igreja local, ainda que o seu propósito seja ser lançado para um outro lugar. Eles vão fazer isso com muita alegria, porque eles não têm posse sobre as pessoas, amém? Eles têm um coração no reino. O que eles querem é que o reino avance. Nós temos uma liderança que, quando percebe alguma igreja passando por alguma dificuldade ou por algum desafio, eles correm para abraçar, caso seja possível, para poder suprir uma necessidade, para poder instruir outros líderes e outras pessoas, independente de se vão levar o royalty ou não, mas simplesmente porque eles amam ao Senhor, amém? Eu sou muito grato por isso, eu honro a vida desse casal. E eu entendo que um momento de celebração é um bom momento de nós permitirmos que o Espírito Santo possa ajustar algumas coisas. Porque afinal de contas, nós estamos fechando um ciclo, Quando falamos de um aniversário, nós estamos falando de um fechamento de um ciclo. Mas ao mesmo tempo, nós estamos falando de uma abertura de um novo ciclo. Amém, irmãos? Glória a Deus, amém, irmãos? Você está aqui? Você está aqui, irmão? Só para você é só para você ficar conectado com a mensagem.
Sabe? Então tem um fechamento de um ciclo e tem a abertura de um novo ciclo. Eu creio que Deus está nos chamando para uma nova fase, maior do que aquela que nós vivemos até aqui. E isso não deveria ser uma grande surpresa, porque é assim que Deus trabalha. Deus não trabalha com regresso ou retrocesso. Isso é coisa de outras religiões. Deus não trabalha com regressão. Deus trabalha com progressão, com avanço, com crescimento. Amém? E nessa tarde nós vamos estar abordando de maneira breve, sucinta, alguns textos que eu creio Deus vai extrair alguns insights e vai ministrar aos nossos corações para que nós possamos continuar avançando para o lugar que Deus tem para essa casa espiritual, essa casa a qual nós honramos, a qual nós somos gratos, e nós podemos com isso ter expectativa daquilo que nós ainda vamos viver. Amém, queridos? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, no livro de Atos e no capítulo 6. Atos capítulo 6. Há algo que tem batido constantemente em meu coração, e é esse texto de Atos capítulo 6, e eu percebo como que o que nós vamos mencionar aqui como uma parte importante de uma engrenagem sobre aquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós vamos viver. Eu tenho falado, eu faço parte hoje dessa igreja local, sirvo no Ministério da Palavra, estou à frente do Rema, né? Hoje eu estou como diretor do Rema, e como fazemos parte, estamos associados à igreja local, a gente está submetido, nós temos uma liderança, amém? O Rema, ele não anda de maneira independente, ele é interdenominacional, sim, isso é uma bênção. Nós recebemos pastores de outros ministérios, pessoas de outros ministérios, e o nosso propósito é que a palavra de Deus avance, amém? E não um inchamento, um inflar de uma igreja local. O propósito não é esse. Mas é interessante que quando nós trabalhamos, tem toda uma série de departamentos, de setores que atendem a escola, assim como atendem também a igreja local. E quando eu olho para tudo aquilo que Deus tem feito e para uma escala de hierarquia e uma organização, eu não sei aqui quantos vão entender exatamente o que eu estou falando. Se você não é um obreiro dessa igreja local, talvez você não perceba na totalidade, talvez você é só um membro. Eu creio, vai chegar inspiração para a sua vida, para você tomar o lugar que é seu. Amém? Porque ser um membro é uma coisa e ser um obreiro é uma outra coisa. E estar no centro da vontade de Deus para a sua vida é necessário. Para que você esteja no centro da vontade da sua vida, para que você esteja no centro da vontade de Deus para a sua vida, é necessário que você seja um obreiro. Isso é uma grande revelação, amém, irmãos? Mas possa ser que você talvez ainda não tenha assumido esse lugar, e eu creio, vai chegar a inspiração para você assumir, e você talvez não vai entender. Mas quantos aqui trabalham na igreja local e já participaram de reuniões, ou de alguma reunião? Eu lembro que teve uma reunião de trabalhadores há algum tempo atrás, nós participamos de tantas, eu não sei qual exatamente, mas onde o pastor mostrou qual é o nome daquilo? É tipo um infográfico, fluxograma, organograma, e ele tem toda uma estrutura e tem umas bolinhas e aparecem as escamas de autoridade de organização da igreja. Quem aqui sabe o que eu estou falando? Levanta a mão para mim. Glória a Deus pela sua vida. Isso mostra que você trabalha com força nessa igreja local, amém? Glória a Deus pela sua vida. E é por isso que nós temos avançado, por isso que nós temos construído tanto, e vai ter mais. E se prepara para a colheita na sua vida. Mas aquilo é uma forma de organização. Qualquer pessoa que chegue nessa igreja, ainda que não seja um membro, seja um visitante, vai perceber com facilidade a estrutura de organização da igreja, a excelência, a forma como as coisas funcionam. E Deus é um Deus de detalhes, e a nossa igreja também é uma igreja de detalhes, é uma igreja de excelência, é uma igreja de especialistas, é uma igreja de um povo que gosta de servir e serve com alegria. Vem aí a festa das nações, o que é uma grande oportunidade das pessoas conhecerem a alegria com a qual nós servimos. Amém, irmãos? Agora, é necessário nós entendermos algumas coisas, porque por vezes nós começamos a olhar para coisas naturais e perdemos a essência daquilo que é espiritual. Possa ser que nós possamos começar a fazer algo que parece natural e percamos a essência do que é espiritual. Nós fazemos parte de um organismo espiritual e sobrenatural. Você carrega simplesmente o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos dentro de você.
E para que nós possamos nos desenvolver como um corpo para a totalidade do que Deus espera, é necessário, existe uma demanda, e é nós entendermos algumas coisas. E aqui em Atos, no capítulo 6, você abriu lá? No versículo 1 vai dizer assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, diga comigo, multiplicando. Irmãos, isso aqui é muito interessante, porque na realidade, se você estudar o contexto do livro de Atos, a igreja aqui estava provavelmente com 8 a 10 mil membros. Era uma igreja que tinha acabado de nascer. Ela tinha cerca de 120 pessoas, e na primeira pregação se converteram quase 3 mil pessoas. E naquela época eles contavam principalmente os homens, mulheres e crianças não costumavam ser contados. E numa segunda pregação, nós vemos que cerca de 2 mil pessoas se converteram. Então, em 2 pregações, 5 mil pessoas se converteram, sem contar aqueles que iam recebendo a palavra no boca a boca. Nós estamos falando de 2 pregações principais. Então, os estudiosos estimam que nesse momento, em Atos capítulo 6, a igreja que tinha acabado de nascer, agora está chegando a cerca de 8 a 10 mil membros. Você chegou comigo até aqui? E, pasme você, quando junta muita gente no mesmo lugar, sabe o que acontece? Problema. Quando junta muita gente, dá problema, porque pessoas normalmente causam problemas, não você, mas no geral as pessoas causam problemas. Eu estou falando sério, né? Quando a gente estuda a própria história da igreja ou a história da humanidade, tem 3 classes de pessoas principais: os que criam problemas, os que falam dos problemas e os que resolvem os problemas. Eu creio que se você está aqui, você é obreiro dessa igreja, você é um solucionador de problemas, porque essa é uma igreja forte e poderosa, amém? Mas quando junta muita gente, e é comum, a gente vai esperar que não tenha problema na nossa igreja? Não! Por quê? Porque nós vamos crescer, vai chegar muita gente, e vão chegar pessoas com problemas, pessoas que criam problemas, e nós vamos ajudar essas pessoas a crescer. Você não está muito animado não, mas glória a Deus, vai chegar a força da parte do Espírito Santo sobre você. Vão chegar pessoas vão se converter, e elas vão precisar de ajuda, como um dia você precisou, como um dia eu precisei. Nós não atingimos a perfeição, mas nós crescemos. Eu acredito que, principalmente dependendo do tempo que você tenha, que você congrega aqui, você consegue entender que você é uma peça importante para a igreja. Você é alguém que soluciona problemas. Você não fura a escala, você é alguém que está sempre trazendo solução para as coisas, você é alguém que funciona, que opera para que essa engrenagem gire e essa igreja tenha a excelência que ela tem, amém? Mas nesse momento aqui, multiplicou o número dos discípulos. Só que quando acontece uma multiplicação, quando começam a chegar mais pessoas, como é o caso do que nós estamos vivendo hoje, é necessário ter uma atitude. Vamos continuar lendo aqui. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Fazendo um resumo para você aqui, os helenistas eram os judeus de cultura grega, de outras culturas, e os hebreus eram judeus de judeus, eram hebreus de hebreus, né? E aí tinha uma certa religiosidade onde um se achava melhor que o outro. E na hora de fazer as distribuições diárias, aqueles que faziam parte dos helenistas estavam sendo desqualificados. Vamos colocar que estava recebendo preferência aqueles que eram os hebreus. Então começou a ter um problema ali, começou a ter uma murmuração. De fato era um problema legítimo. Diga comigo, legítimo. Quando eu digo que pessoas vão chegar nessa casa espiritual, eu digo que problemas vão chegar, eu não estou dizendo que a gente vai crer para problema, não estou falando isso. Mas pessoas chegam com questões legítimas. Agora, sempre que tiver pessoas dentro de uma igreja local, dentro de um corpo local, ou dentro de qualquer lugar que seja, qualquer estrutura, toda vez que tiver alguém cheio do Espírito, cheio de fé e sabedoria da parte de Deus, os problemas serão solucionados. Começou a ter uma murmuração aqui, e se levantou a questão no versículo 2, diz: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável, diga comigo, não é razoável. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos, diga comigo, consagração.
à oração e ao ministério da palavra. O que eles estavam fazendo? O organograma e o fluxograma que o nosso pastor faz com tanta excelência. Havia uma estrutura onde os apóstolos estavam tendo que cumprir algumas funções, que estava tendo um problema legítimo, porque os apóstolos não tinham condição de fazer tudo o que tinha que ser feito para a quantidade de pessoa que precisava ser atendida. Então o que eles fizeram? Eles abriram uma oportunidade, diga comigo, uma oportunidade. Onde 7 pessoas, e eu acho isso tão poderoso, irmãos, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, mas saltou o meu coração agora. Os estudiosos acreditam que eram cerca de 8 a 10 mil membros naquela igreja. E aí os 12 discípulos falaram, vamos levantar umas pessoas aqui. Quanto? Para servir 8 mil. Faz a conta. Uns 7 aí resolve. Isso faz a gente entender que geralmente nós temos capacidade de fazer muito além do que aquilo que a gente acha que tem condição. Você é sobrenatural. Se você estiver cheio do Espírito, cheio de fé e cheio de sabedoria. Porque essa é uma chave. Se fossem 7, não fossem cheios do Espírito, de sabedoria e de fé, provavelmente a missão não seria executada com excelência. Mas o que aconteceu? Abriu mais uma janela no fluxograma. Deus está nos chamando hoje para subir novos degraus. Porque quando eu subo um degrau, eu abro oportunidade para outros chegarem e faço com que aqueles que estão sobre mim subam um outro degrau. Olha que bênção! Aqueles apóstolos que tinham que servir as mesas, agora eles vão se consagrar ao ministério da oração e da palavra. Consequentemente, vai ter algo com a qualidade maior chegando para toda a igreja. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente começa a subir degrau, a gente coloca a nossa liderança numa posição maior. O fluxo vai ser maior sobre a vida deles e escorre até a gente. Existe algo poderoso para nós provarmos, mas nós precisamos ter a consciência de que, ainda que algumas coisas pareçam naturais, elas são espirituais. Amém? Deus está nos chamando para subir degraus. É momento de nós começarmos a olhar para os departamentos que nós servimos. É momento de começarmos a olhar para as funções que nós executamos e começar a pensar, o que eu faço para subir um degrau? Isso não diz respeito a um título, isso não diz respeito a um cargo, porque nós estamos falando de pessoas que estavam fazendo agora uma função que poderia ser considerada muito simples, servir as mesas. Mas nós lidamos com as coisas do Senhor. Então seja o servir a mesa, seja o ministrar a palavra, tudo aqui é feito para a honra e glória dEle, em santidade e adoração a Ele. Diga comigo, eu vou subir um degrau. Aleluia! Amém, irmãos? E à medida que nós subimos degraus, a igreja, as engrenagens, elas vão se tornando mais eficazes. Eu creio, irmãos, nós vamos fazer mais com menos. Porque a nossa capacidade vai ser multiplicada na unidade, no estar cheio do Espírito, no estar cheio de fé e cheio de sabedoria. Amém? Agora, vá comigo, por favor, para João, capítulo 6. Depois a gente vai voltar em Atos, tá? João capítulo 6, foi o primeiro texto que o Senhor me deu, onde a minha intenção era tratar com você a importância de nós subirmos degraus hoje. A importância e a relevância que nós temos para que Deus possa fazer além daquilo que Ele já fez. Afinal de contas, nós fazemos parte de um corpo, e um corpo precisa estar bem ajustado. Cada parte, seja o dedo da mão, seja o dedo do pé, tem que estar funcionando perfeitamente para o corpo poder ter a mais alta performance que ele pode ter. Porque não estamos falando de um corpo natural. Você há de convir comigo que uma pessoa comum, e me permito usar a expressão comum, o corpo dela não vai ser tão exigido assim para fazer algumas atividades. Porque talvez uma pessoa comum, ela tem um dia comum. Ela pega um ônibus, ela chega no trabalho, senta numa cadeira, trabalha, volta para sua casa, come alguma coisa, vê televisão e vai dormir. Essa pessoa tem uma vida comum. Mas quando você olha para um atleta, uma pessoa comum, se ela tiver com uma dorzinha no calcanhar,
Não é o ideal, mas ela vai viver o dia, ela vai se virar, vai dar o jeito dela. Mas um atleta que trabalha com alta performance, se ele tiver com dores no calcanhar, ele vai conseguir cumprir as suas funções? Mas não vai mesmo. Porque um atleta é exigido em alta performance. Deixa eu te dizer uma coisa, você não é um corpo comum, você é um corpo chamado para andar em alta performance. Porque você é representante do corpo de Cristo sobre a terra. Então você é importante. Amém? Agora, quando eu assumo essa posição, e não assumo de qualquer forma, quando eu tomo posse do lugar que Deus estabeleceu para mim, com honra e gratidão, eu vou colher também de benefícios. E deixa eu te dizer uma coisa, queridos, trabalhar para o homem pode te dar um bom salário, mas nenhum salário vai se comparar com a recompensa que você vai receber do Senhor quando estiver trabalhando para Ele. Há pessoas que ainda não romperam financeiramente, porque simplesmente ainda não entenderam que os seus recursos são bens espirituais, que devem servir ao reino de Deus, e que o trabalho no reino é um trabalho importante. Deus é um bom Senhor e Ele é bom pagador. Aleluia. Certa vez alguém disse uma frase mais ou menos assim: se você quiser viver os seus sonhos, se prepare para trabalhar muito. Mas se você quiser viver os sonhos de Deus, se prepare para trabalhar com eficiência para Ele ver a mão dEle operando em seu favor. Você abriu em João capítulo 6? Aqui há um episódio, lá no versículo 11, só te contextualizando. Nós temos aqui um episódio onde Jesus está com uma multidão, e Jesus entende que aquela multidão está faminta, eram cerca de 5.000 pessoas. E naquele momento os discípulos não sabiam o que fazer, e chega um determinado momento aonde entregam 5 pães e 2 peixinhos para o Senhor. E aqui no versículo 11 vai dizer assim: então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, diga comigo, graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. Eu comecei lendo esse versículo com você para chamar a atenção a essa palavra graças, porque havia uma circunstância, havia uma missão, havia algo que estava no coração do Senhor, alimentar uma multidão de 5.000 pessoas. E o que eu acho interessante, acabou de saltar no meu coração aqui, quando você olha tanto para Atos capítulo 6, quanto você olha aqui para o texto de João, no capítulo 6, nós estamos vendo uma grande multidão de pessoas a serem servidas em uma circunstância natural. E havia um propósito de fazer com que o alimento chegasse nas pessoas. As duas situações são bem similares, não são? Com suas determinadas características, mas as situações são bem similares. Perceba, em ambas existe uma estrutura de autoridade. Aqui em João capítulo 6 nós temos o próprio Senhor Jesus. Ali em Atos no capítulo 6 nós temos os apóstolos. Em ambas as situações há pessoas envolvidas em um grau, em uma esfera de hierarquia e autoridade. Em ambas as situações existem pessoas chegando para serem atendidas. Irmãos, há um mundo lá fora para ser alcançado, e o Senhor está contando conosco. Essa igreja foi chamada para fazer obras extraordinárias. Não é à toa que vai ser inaugurada uma ONG, não é à toa que vai começar o projeto Pequeninos, não é à toa que essa igreja se move com missões, com ações sociais, porque nós somos chamados para afetar a nossa sociedade. Nós vamos alcançar as autoridades, o povo, as pessoas, aqueles que estão precisando na rua. O evangelho vai ser pregado, amém, queridos? Existe algo poderoso para nós fazermos, amém? Nós estamos em uma estrutura justamente similar ao que estava acontecendo aqui. Nós temos muitas pessoas a serem alcançadas, mas para que essas pessoas sejam alcançadas, existem algumas coisas que precisam ser observadas. É tempo de vivermos cheios do Espírito, é tempo de não esquecermos a fé. Ora, nós vamos estudar aqui tantas coisas, nós vamos falar sobre vários temas, mas nós precisamos entender que o nosso DNA é o DNA da fé. É aquele que fala e crê naquilo que está falando, é aquele que renova o seu entendimento, é aquele que tem atitudes correspondentes com aquilo que está crendo. Ei, de vez em quando é bom você dar uma chacoalhada e pensar: o que eu tenho declarado? Você tem criado o seu futuro, querido. O que tem saído da sua boca diariamente. Nós não vamos perder o nosso DNA, amém? Nós vamos andar cheios de fé, cheios de sabedoria, cheios do Espírito.
E aqui, nesse caso específico, nós vemos uma chave, porque Jesus vai dar graças. Essa palavra graça aqui é a palavra grega eucaristeu, que é ser agradecido, ter gratidão. A gratidão vai ser uma chave. Nós somos gratos porque nós fazemos parte de algo grande. Nós somos gratos porque o Senhor nos alcançou. Nós somos gratos porque nós sabemos de onde nós fomos tirados e onde o Senhor está nos colocando. Nós somos gratos porque sabemos que Deus tem muito mais para nós vivermos além daquilo que nós vivemos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém, irmãos? Agora eu quero voltar com você um pouco mais aqui, antes do versículo 11, porque tem alguns trechos que eu quero ler com você. Aqui no versículo 5, vai dizer assim: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Eu falei isso recentemente, Deus já sabe como ele vai fazer, amém, irmãos? Ele já tem um plano, a gente só precisa ficar atento, cheio do Espírito, para entrar no plano que ele já tem para a nossa vida. 7, respondeu Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? É interessante que Filipe começa a fazer conta. Será que vai dar ou será que não vai dar? Jesus pergunta para ele: o que a gente vai fazer? Filipe: olha, Senhor, ainda que a gente gastasse tanto de dinheiro, ainda assim ia ser pouco. Ele está olhando para o natural, ele está olhando para a circunstância. No versículo 8 diz: um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes quantos queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Isso aqui é poderoso demais, a gente não teria tempo para passar falando de todos os pormenores. Mas eu quero comentar algumas coisas aqui. A primeira delas é a respeito da escola de Filipe e a escola de André. Porque na escola de Filipe ele olha para a circunstância e faz contas. Como eu vou fazer? Afinal de contas, 2,5 milhões de reais para adquirir um terreno? Como poderemos fazer isso? Será que nós conseguimos? Essa é a escola de Filipe. Já do outro lado nós temos a escola de André. Porque a escola de André não é que ele negou a circunstância, ele não negou a circunstância. Ele sabia que tinha um desafio, mas ele pegou o que ele tinha e ele entregou. Senhor, estão aqui 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Pode parecer que não é muito na sua mão, mas nas mãos do Senhor, meu irmão. Sabe que às vezes a gente tem que abandonar a escola de Filipe e começar a se conectar com a escola de André? E o interessante é que Jesus faz algo que a nossa igreja é muito boa em fazer. Ele organiza as coisas. Ele assenta, coloca cada um no seu lugar. Ei, tem coisa que parece impossível. Se conecta com a liderança. Honra aqueles que estão sobre a sua vida. Tenha um coração grato. Entrega aquilo que você tem. Talvez seja o seu tempo. Talvez seja uma decisão de assumir um novo passo. O diabo vai o tempo inteiro tentar dizer para você que você já está fazendo muito. Ei, você pode mais. Você pode mais. Talvez o problema não seja o tempo que você esteja investindo. Talvez seja a forma como você está investindo. Porque se você colocar muito esforço e você não estiver cheio do Espírito, cheio de fé, querido, você vai ficar cansado. Mas cheio do Espírito, cheio de fé, você vai fazer proezas. Você vai fazer coisas extraordinárias. Amém? E Jesus organiza e ele ora em gratidão. E acontece uma grande multiplicação. Diga comigo, multiplicação. Esse é um tempo onde o Senhor está nos chamando a dar novos passos, a subir degraus. Mas suba em honra, em gratidão. E tenha expectativa, porque haverá grandes multiplicações na sua vida.
Quando Deus projeta algo para a igreja local, entenda, você vai provar isso na sua vida individual. Não é tempo de tirar a mão do arado, é tempo de colocar mais força, é tempo de subir degraus, amém? Vá comigo para Atos capítulo 13, para a gente começar a encerrar. Eu sei, irmãos, uma palavra como essa, ela pode parecer um tanto simples, não há grandes revelações. Poderia chegar aqui e falar se a guerra de Israel lá com o Irã é sinal da volta de Jesus. A gente abriu um monte de texto, ia trazer um monte de novidade, ia trazer um monte de coisa nova. Mas sabe de uma coisa? Mais importa estar no centro da vontade de Deus, mais importa seguir o fluxo do Espírito, mais importa abraçar a visão, vestir a camisa e provar dos frutos do que Deus tem para mim e para a sua vida. Deus vai levantar pessoas nesse lugar, o ministério. Deus vai levantar empreendedores nesse lugar. Deus vai levantar pessoas para prosperar de maneira sobrenatural e extraordinária. Mas cuidado, não se engane, porque isso não vai ser de qualquer forma, isso não vai ser de forma natural. Isso há uma posição, especialmente de coração, para você entrar nisso. Há uma senha, há um código. Honra, gratidão, cheios do Espírito, cheios de fé, cheios de sabedoria, associado ao DNA desse ministério, dessa casa espiritual. Você vai provar tudo o que Deus tem para você, amém? Eu gostaria de chamar o Ministério de Música para se posicionar. Atos capítulo 13, versículo 1 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles, diga comigo, servindo. Essa palavra servindo também poderia significar ministrando, adorando, louvando, se rendendo ao Senhor. Havia aqui uma atmosfera de adoração, uma atmosfera de consagração, uma atmosfera de entrega, uma atmosfera de fervor do Espírito, amém? E servindo eles ao Senhor e jejuando, ou seja, se consagrando, disse o Espírito Santo. Quem foi que disse? Sabe que o Espírito Santo quer falar com você nesses dias? O Espírito Santo está querendo falar mais com você, querido. Há tantas mensagens tão poéticas por aí, né? Que nós ouvimos. Não, porque quando o professor está em silêncio é porque a prova está sendo aplicada, aleluia. Isso dá uma grande reflexão, né? Aí a pessoa vai e começa a pensar: não, se Deus não está falando comigo, é porque eu estou sendo provado, eu estou aprendendo alguma coisa. Isso é tão bonito, é tão poético, mas não tem valor doutrinário nenhum. Porque a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Amém. Tem muita mensagem poética por aí. Existem muitas mensagens por aí que falam com a sua alma, que falam com as suas emoções. Pregadores que impulsionam a sua voz e contam histórias para que mexa com as suas emoções e você fique arrepiado, como se isso fosse algum sinal de espiritualidade. Mas sabe, irmãos, é tempo de nós sermos gratos e nós honrarmos a casa a qual nós estamos associados, porque recebemos uma boa palavra, que independente de mexer ou não com a sua emoção, independente de você sentir alguma coisa, amanhã essa palavra funciona. No seu dia a dia essa palavra funciona. Você não vai ver uma grande mensagem aqui sobre o silêncio de Deus para você passar pela prova e aprender alguma coisa, mas nessa casa você vai ouvir uma palavra que diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, que você não depende de um ministro, que você não depende de um líder, que você não depende de uma pregação do YouTube, mas o Cristo que ressuscitou, Ele enviou outro que habita dentro de você, que te guia, é o teu consolador, é o teu professor, Ele te instrui, Ele te guia, está atento em cada detalhe da sua vida. Agora, isso exige de você uma responsabilidade de ser alguém ativo.
e não alguém reativo, não alguém que senta numa cadeira e fica aguardando algo acontecer. É tempo de subir os degraus, é tempo de assumir uma nova responsabilidade, é tempo de ser usado, é tempo de começar a se mover nos dons do Espírito, é tempo de começar a aprender a se mover debaixo da unção, é tempo de pregar a palavra para quem precisa, é tempo de ser generoso, é tempo de prosperar com responsabilidade. Estavam reunidos servindo ao Senhor e jejuando. Irmãos, que bênção é estarmos em um ambiente onde nós adoramos, exaltamos o Senhor e é uma unção coletiva. Mas existe algo que precisa ser individual, é algo que precisa ser seu. O diabo não está brincando de perseguir as pessoas no dia a dia. O diabo não está brincando de tentar as pessoas e de influenciá-las. Ele vai trabalhar diariamente. Se você não sabe, eu estou aqui para te avisar. Todo dia o diabo vai te cercar para tentar te influenciar, para tentar te levar para a direção e para o plano que ele tem para você. Mas a decisão é sua, a quem você vai ouvir. Como diz o irmão Reagan no livro, você pode ter o que você diz. Você tem um relatório da fé baseado em Deus e na sua palavra, e o relatório da dúvida baseado no diabo e nas circunstâncias. Ele vai trabalhar em todo o tempo, mas cabe a você decidir a quem você vai ouvir. Agora entenda uma coisa, essa posição individual vai trazer para nós um novo nível coletivo, porque quando você decide subir o degrau no seu dia a dia, na sua casa, quando você não espera para chegar no momento do culto para se encher do Espírito, mas você já tem uma vida de consagração, de entrega, de relacionamento com Deus, você chega nesse lugar e as brasas já estão aquecidas, elas já estão pegando fogo, e nós começamos a provar um novo nível de glória e de unção do Espírito. Mas é algo que vai acontecer individualmente, que vai ser derramado no coletivo. Existe um degrau para ser subido. Irmãos, como eu sou grato por estar debaixo dessa visão. Como eu sou grato por entender, por crescer nesse lugar, nessa casa, em saber quem eu sou nele. Como eu sou grato por fazer parte de uma igreja onde os ministros não são estrelas, os ministros são servos, os ministros são acessíveis, trabalham, tudo que é ministro. Irmão, você pega aqui, quantos ministros poderosos em Deus nós temos aqui cumprindo o seu propósito. Como você é poderoso em Deus para cumprir o seu propósito. Mas você vai ver, tá todo mundo trabalhando na igreja local, servindo, arregaçando a manga, colocando a mão no arado sem arredar. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. E eu vou dizer isso de novo. O Espírito Santo quer falar com você. O Espírito Santo é apaixonado por você. Ele habita dentro de você. Que triste deve ser uma pessoa morar com uma outra, ser apaixonada por ela e ser ignorada e desprezada por ela todos os dias. Que triste deve ser. Mas sabe, que possa crescer em você de fato o entendimento de quem você é nele, e que ele habita em você, e que você é filho, e que você tem acesso ao trono, e um coração grato, e o Espírito Santo vai começar a encontrar lugar para te dar instrução, coisas que você não sabia como fazer, não sabia como vencer, vai começar a chegar, porque ele quer falar com você. Quando você acorda, ele fica olhando para você e esperando. E eu estou aqui parafraseando, é um pouco poético, mas você vai entender o que eu quero transmitir. Ele fica olhando para você, esperando um pouquinho da sua atenção para falar com você, para te instruir, para declarar os planos de Deus. Deus não está brincando, jogando com você como se você tivesse que brincar de pique-esconde para descobrir os seus planos. Ele quer te revelar diariamente. Disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Poderoso, o Espírito Santo falou com pessoas que já sabiam daquilo que ele estava tratando. Separa eles agora para a obra que eu já os tenho chamado. Eles já tinham dentro deles, porque tinham uma vida de consagração, uma vida de entrega, uma vida de relacionamento. Estavam preparados para receber as instruções do Senhor. Já tinham as instruções. E quando houve a manifestação, foi só para confirmar aquilo que já estava dentro deles. Ei, é um tempo onde Deus quer levantar grandes projetos do teu coração e trazer à tona, trazer à luz, trazer a manifestação para alcançar pessoas.
3. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram para determinado lugar, e a história vai continuar. Eles vão agora partir para uma obra missionária, um ambiente de consagração, um ambiente de entrega, um ambiente onde o Espírito Santo tem liberdade para falar. E eles tinham facilidade para perceber as instruções e obedecer. E você vai ver que o poder de Deus se manifestava, e o mundo da época se tornou conhecedor do Evangelho, a ponto de algumas pessoas, quando verem aqueles homens, falar: esses que têm transtornado o mundo chegaram aqui. Deus está nos chamando para uma grande obra. É tempo de subir degraus, é tempo de tomar o seu lugar com o coração grato, honrando ao Senhor, honrando a palavra, honrando ao Espírito, cheios do Espírito, cheios de sabedoria, cheios de fé, com uma vida consagrada, atento às instruções do Espírito, para avançarmos para o lugar que Deus tem. Amém? Você pode se colocar de pé, vamos adorar ao Senhor. Tudo é pra tua glória, tudo é pra o teu nome. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.